5 de agosto de 2020, um dia que o maior pesadelo que poderia enfrentar na vida começou. Eu, suspeita de Covid em isolamento. PCR, máscara 24 horas, desinfeta isso, limpa aquilo. Isolamento. Isolamento total. Meu pai iniciou a luta pela vida no dia de seu aniversário de 66 anos. Um homem de 66 anos que bravamente lutou na linha de frente no combate ao Covid-19 e que ainda luta. Foram 12 dias de UTI, 8 de intubação e no total 18 dias de internação e uma única certeza. Sem a equipe multidisciplinar que cuidou e lutou forte e bravamente de todos os pacientes graves na linha de frente no combate ao Covid-19, eu seria mais uma das quase 200 mil famílias que perderam um familiar no Brasil e que hoje choram. A gente o tempo todo via, e a gente ainda vê, né, os profissionais em situação de exaustão. Com a minha vivência, com todo esse tempo de enfermagem, eu nunca pensei e nunca imaginei que a gente pudesse passar por coisa parecida, né? No começo, quando apareceram os primeiros casos no Brasil e começou toda a mobilização no hospital, né, e foi toda assim uma correria e mudanças de rotinas e preparação e mudanças de protocolo e reuniões, eu pensava, para que tudo isso? Né? No começo eu pensava muito, não vai ser necessário. Mas com o passar do tempo, dos dias, eu fui vendo que a coisa seria pior do que eu imaginava. E realmente foi o que aconteceu, né? Com o desenrolar, com os aparecimentos dos casos, com os números crescentes, e a coisa tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava. E hoje, né, eu imaginava também que a gente estaria numa fase da pandemia controlada, que teriam poucos casos, porém não é isso que eu vejo e que eu acredito, infelizmente, né? No início da pandemia, em março, eu estava de férias. Eu e o meu marido, a gente estava de férias. A primeira vez que a gente tinha conseguido pegar férias juntos, estávamos programando uma viagem. Quando veio o anúncio da pandemia, a gente já acompanhava a respeito do Covid na China, mas a gente nem imaginava que poderia chegar aqui, né? E quando veio o anúncio da quarentena, tiraram alguns dias das minhas férias, que eram desconto de horas que eu tinha emendado, eu tive que voltar a trabalhar. E a empresa que meu marido trabalhava fez os 15 dias de quarentena. Depois dos 15 dias, que a gente achava que ia ser suficiente, né, acabou se estendendo tudo essa situação e meu esposo acabou perdendo o emprego, sendo despedido. No começo da pandemia, todos achavam que ia ser uma coisa passageira. Porém, por já ter 66 anos e já ter vivido muita coisa na vida, eu particularmente acreditava que ia ser uma coisa mais demorada. Principalmente pelo fato de que o brasileiro não está acostumado com esse tipo de momento. E realmente acaba relaxando as pessoas. E as pessoas não tomando o cuidado necessário com relação à situação com que passa o país. Sem abraços, sem beijos, sem carinho e sem conforto. O conforto que todos precisamos ao perder quem amamos, esse ano foi tirado de quase 200 mil famílias. E esse conforto, esse vazio e essa distância jamais serão esquecidos por aqueles que não vivemos o luto ou que não estão vivendo esse luto. Esse sentimento tem um outro significado, um outro sentido. E por aqueles que viverão de luto por tempo suficiente para sentir a dor do vazio diversas vezes, ela tem um gosto amargo. A rotina de todos nós profissionais da saúde mudou bastante, né? A enfermagem, ela sempre trabalhou com uma sobrecarga de trabalho e essa sobrecarga aumentou 10 vezes mais. Fora isso, as mudanças nas rotinas,
o uso de EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, que a gente utilizava para alguns procedimentos específicos, passaram a ser obrigatórios constantemente. E muitos desses EPIs, com o uso constante durante longas horas, eles incomodam, eles machucam. E também acho assim, o que eu vi uma mudança muito grande foi no clima no ambiente de trabalho. Por mais que a gente esteja acostumado a lidar com a perda, com a morte, com situações difíceis, ficou um clima muito tenso, um clima de tristeza. Então a gente não vê mais sorrisos, né, momentos de descontrações que a gente tinha, como tomar um café junto, e isso passou a não poder acontecer mais. E muita gente realmente com medo. Você anda pelo corredor do hospital, as pessoas de cabeça baixa, as pessoas com receio, com dúvidas. Então, no aspecto profissional, realmente é a sobrecarga de trabalho e o clima muito mais tenso que a gente trabalha hoje, devido a tantas perdas. Acho que todo mundo ficou com muito medo de se contaminar, porque a princípio pegou, morreu, assim, todo mundo achava que era mais fatal, não que não seja, né, mas conforme foi desenrolando, né, a pandemia na nossa cidade, no nosso país, assim, a gente acabou entrando em contato com vários colegas que também ficaram doentes e eles foram voltando, graças a Deus, todos muito bem. Alguns conhecidos a gente viu que passou por situações graves, né, que tiveram que ser entubados, ficaram internados. Perdemos alguns pacientes, algumas pessoas queridas que, apesar de não serem da nossa família, faz falta no nosso dia a dia, né, fazem falta no nosso dia a dia. E cada perda que a gente teve foi muito triste, muito intensa dentro da vivência hospitalar. Eu acho que o que impediu o país, apesar da gente estar quase chegando nos 200 mil mortes, isso ser uma catástrofe sem tamanho, porque eu particularmente não vejo os números, 200 mil mortes, porque eu conheci pessoas que morreram e eu sei que cada número é uma pessoa, é uma família, é o amor de alguém, é a mãe de alguém, é um filho, mas eu acredito que sem o SUS poderia ter sido infinitamente maior, porque muita gente critica o SUS, mas quem critica não tem acesso e não conhece. Olha, a minha visão sobre a saúde e sobre os profissionais de enfermagem só se reforçaram, né? Primeiro, em relação à saúde, que eu acho que é necessário ser vista, né, pelas pessoas que estão no poder com mais seriedade, que precisa de mais investimento, isso falta mesmo. E que os profissionais da saúde, eles são profissionais qualificados, eles são profissionais que trabalham com muito carinho e que sem o profissional da enfermagem, serviço nenhum funciona. A enfermagem é o primeiro a chegar no hospital e são os que não sabem que horas eles vão embora, são os que ficam sem comer, são os que ficam sem ir no banheiro, tudo para prestar uma assistência humanizada, para prestar uma assistência de qualidade. Nós profissionais de saúde realmente somos a linha de frente e, sendo assim, eu acho que deveríamos ser vistos com mais respeito, deveríamos ter condições e salários mais dignos. Sem a enfermagem, não teriam dado conta da pandemia. Eu já era apaixonada pela enfermagem, agora eu sou 1000 vezes mais apaixonada pela enfermagem, porque assim, não tem como você deixar o coração lá fora e trabalhar, não tem. Chegou um ponto durante a pandemia que eu chegava em casa e eu falava pro meu marido, eu preciso dirigir, porque eu não posso sair para lugar nenhum, eu preciso entrar no carro e dirigir, porque eu não aguento mais ver as pessoas serem internadas e saber que elas não vão ver mais ninguém.
porque elas não vão poder receber visitas e eu sei que elas não vão voltar. E isso mexeu bastante comigo e eu acho que com todo mundo. E quem estava do lado dessas pessoas, na maioria do tempo, foi a enfermagem, que segurou a mão delas e falou que ia ficar tudo bem, quando na maioria das vezes a gente já sabia que não ia ficar tudo bem. E dá conforto, além do cuidado e amor para os pacientes. Eu acho que não tem saúde sem enfermagem. Eu acho que a linha de frente foi... Eu até comentei com a minha irmã, eu falei assim, hoje eu entendo que é uma linha de frente numa guerra, porque tinha dia que você ia trabalhar que você falava assim, nossa, mais um dia de guerra. Depois da pandemia eu entendi o que é a linha de frente numa guerra. Como profissional na área de saúde, o SUS ele foi fundamental, principalmente a forma como o brasileiro é tratado pelo SUS. O brasileiro não dá valor ao sistema de saúde que tem e que realmente tem salvado muitas vidas. Posso falar que uma palavra que define a solidão, porque assim, a gente acabou ficando sozinha, né? Eu, enquanto profissional de saúde, eu mais do que outras pessoas me isolei e me obrigo ao isolamento, porque, por exemplo, eu cheguei a ter nada na geladeira de casa, porque eu tinha medo de ir no mercado ou não tinha tempo para ir no mercado. Eu pensava, vou no mercado, eu posso me contaminar no mercado e contaminar as pessoas no ambiente de trabalho. Ou eu posso ser assintomática e contaminar alguém no mercado. Uma rotina minha era de toda semana ir na casa do meu pai, eu ia ver meu pai, meu irmão, meu sobrinho. E isso não pode mais acontecer, né? E muitas vezes eu recebia telefonemas do meu pai, você não vai vir? Nem um pouco, você tá doente, você se contaminou. Então assim, a tristeza não é só minha, mas sim das pessoas que me amam. E a gente se sente muito sozinho, porque quando as pessoas me perguntam, tá tudo bem? Eu falo, tá tudo bem, porque eu me obrigo muito a tentar passar que está tudo bem mesmo estando exausta, triste, com medo, porque se eu não incentivar as pessoas que eu amo e que me amam e a minha equipe, eu acredito que a coisa vai ser pior ainda. Então, de guardar muitos sentimentos, né, e se sentir muito sozinha. A gente ficou refém do trabalho e da doença. Bom, os meus planos depois da pandemia poder abraçar muito todo mundo que eu não abracei esse ano, meus pais, que assim, foi muito difícil porque esse ano eu passei o meu aniversário sozinha, isolada, esperando um resultado de Covid. Eu não pude abraçar os meus pais no aniversário deles, no meu, não pude passar o Dia dos Pais juntos, o Dia das Mães, foi bem difícil. Eu acho que quando todo mundo estiver vacinado, a gente precisa fazer uma festa, porque tá faltando isso para nossa vida, sabe? É muito difícil ficar isolado. O que não pode faltar pro meu futuro é viajar muito, curtir muito a minha família, beijar muito a minha família, minhas filhas, meu neto, minha esposa, os amigos, e curtir muito a vida. A vida é curta e a gente só dá valor para a vida quando realmente a gente passa por uma situação como eu passei. Cada segundo é muito importante e a família é tudo de bom. Não existe coisa melhor do que família.
Eu acho que as situações mais difíceis para mim foi o Dia dos Pais, que foi o primeiro Dia dos Pais que eu não passei com meu pai, que eu não dei um abraço no meu pai, e um ano de muitas perdas importantes e de muita luta, mas que eu tenho a esperança que 2021 vai ser bem melhor. Em alguns países, a população já começou a ser imunizada. Nossa esperança de voltar a ver o futuro nas pequenas coisas e de que as mortes acabem. Ninguém quer um novo normal, quando o normal é não morrer por um vírus pulmonar extremamente violento. A esperança de que o medo seja outro e a incerteza também nos faz crer que está próximo o fim desse terrível pesadelo e o início de novos e ainda mais fortes abraços e laços ainda mais apertados. Mas ainda assim me pergunto novamente, o que seria de nós sem os profissionais da linha de frente lutando pela nossa saúde, por nossa vida?